amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada aqui na cidade de São Paulo. Conosco, mais uma vez, Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo bem? Tudo bem, com alegria, satisfação por mais um programa e já de pronto apresentar a nossa saudação do fundo do nosso sentimento. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem. Ô Milton, este e-mail que recebemos é uma questão tanto quanto difícil, mas nós estamos aqui para atender às solicitações e vamos lá. Diz assim: é muito difícil para nós pais entender e suportar a morte de um filho ainda jovem. Por que tem que ser assim? E é essa a justiça de Deus? Então você vê que, eu não sei se é o pai ou a mãe que encaminhou, mas é alguém que deve estar passando por uma situação difícil com o retorno deste espírito ao mundo espiritual, né? Fica para toda a pessoa que recebe uma notícia dessa, não há como compreender esse momento de dor. Mas essa dor faz parte da experiência reflexiva do espírito. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Agora, como está sendo produzida essa dor nesse momento em que o acontecimento se torna inexplicável, e a não explicação aumenta essa qualidade da dor. Por quê? Porque quando a pessoa tem alguma base de esclarecimento sobre a vida e sobre a morte, o significado da vida, o significado da morte, o significado da vinda para o mundo, o processo da reencarnação, quando conhece um pouco sobre imortalidade, evolução, as bondosas leis do Criador de liberdade, responsabilidade, de causa e efeito, na teoria, ficaria mais fácil Simples, passar, né? Esse momento de transe. Entretanto, eu posso imaginar quanto isto provoca internamente em um pai e em uma mãe quando vê a partida de um filho. Quase sempre dizem assim: porque ele, não eu? Ele tinha a vida inteira pela frente e nós já passamos, não é isso? As pessoas pensam dessa forma. Mas, com o tempo, estudando, examinando, eu gostaria de agradecer, e penso que você também, a confiança dessa criatura em escrever para o nosso programa e colocar esse assunto assim. Nós não denominamos, vocês sabem disto, por uma questão de ética, e preferimos abordar o assunto sem tocar em quem faz a indagação, quem levanta a questão. Então, podemos começar, porque no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreveu especialmente para fazer comentários doutrinários dos ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, nesse livrinho saboroso, gostoso de ser lido, nós encontramos ali amparo às nossas aflições. Porque Jesus de Nazaré, ele falou a respeito da vida e da morte. E o grande sinal que ele deu, que é isso que engrandeceu fortemente a sua obra, foi o sinal da imortalidade. Ninguém levantou tanto a bandeira da imortalidade quanto Jesus de Nazaré. E esse fato, dizendo assim, nós não morremos, parece isso que nós morremos, mas nós não morremos, somos imortais, isso traz um conforto muito grande. Então, neste livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos esclarecimento pelo consolo.
e consolo pelo esclarecimento profundo que a obra traça desse assunto. Imaginemos os pais sabendo que seu filho não morreu, mas simplesmente desencarnou, deixou a matéria, mas continua exatamente como ele era. E também, mais ainda, que existem razões para o acontecimento. Porque o que aflige o coração é por que isto aconteceu, só que ela fala de outra maneira. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque isso faz parte do programa de um espírito e faz parte das leis naturais, leis divinas, leis do Criador. Porque depois nos encontraremos todos. Vencido o tempo das nossas experiências aqui na Terra, nós também vamos nos desenfaixar da carne, deixar o corpo físico e vamos nos encontrar. O reencontro é algo simplesmente sublime. Já numa condição de entendimento muito maior, mais ampla do que este momento que a gente acaba passando como sofrimento. E tem uma outra questão que às vezes as pessoas desconhecem, talvez, que os espíritos, quando vão para o mundo espiritual, mas o mundo espiritual, a gente não imagina bem onde é, mas o mundo espiritual é aqui, não é isso? Por vezes os espíritos que desencarnam estão na nossa casa. E falam conosco, sempre. E nós, muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não escuta e tal, né? Ou às vezes tem alguma intuição. Outros casos que as pessoas não acreditam muito, Milton, é a questão, às vezes, do encontro com esses espíritos durante o sono. Isso aí vamos usar a palavra, é ordinário. Isso significa, isso acontece sempre. E as pessoas não acreditam. Eu sonhei com meu filho, ele estava bem. Por que não acreditar? Então, o sonho é verdadeiro, né? É uma realidade do espírito. Então, nós temos que entender que os espíritos desencarnam, perdem o corpo físico, eles continuam aqui, né? À nossa volta, como dizem os espíritos superiores nas obras da codificação, se acotovelando conosco. Eles não vão para lugar nenhum, né? No caso de um filho que vendo sua mãezinha ainda deplorar, chorar, amargar esse momento, ainda abraçando, beijando, o pai a mesma coisa. Mas enquanto não existe esse esclarecimento da maneira como nós estamos falando aqui, há essa sombra da dor e do sofrimento. Mas às vezes mesmo que tendo esse esclarecimento, sabe, é natural que as pessoas sintam, né, a falta do relacionamento direto, porque é aquilo que a gente está acostumado, né? É verdade. Mas a gente tem que saber que a vida continua, né? As relações perduram, os espíritos que se amam estarão juntos pela afinidade, né? Os que se odeiam também. Né? E os que se odeiam muitas vezes também. E de forma que existe essa interação, o espírito desencarnado, ele mantém laços de simpatia, de amizade, de amor, ligados às temperanças aí da vida material, fazendo propostas, sugestões, porque o Espírito conversa conosco através do pensamento, então sugere e pode nos confortar. Eu tenho certeza que quem fez a elaboração dessa questão, dessa pergunta, pedindo ajuda, certamente vai poder se esclarecer bem. Eu citei o Evangelho segundo o Espiritismo, mas, obviamente, se tiver interesse nos assuntos de ordem espiritual, leia o Livro dos Espíritos. É uma obra para iluminar a nossa vida através do conhecimento novo que o Espiritismo traz. E esse livrinho, o Evangelho, ele é um conforto, porque cada página lida, assimilada, nós percebemos que quem produziu aquelas palavras é um livro variado, porque tem muitas comunicações e tudo mais.
E é um livro para também trazer lenitivo às nossas dores. Eu sempre gosto quando você fala, é um conhecimento novo, mas esse conhecimento só foi trazido pelos espíritos superiores de uma forma que a gente pudesse compreender. Mas tudo isso, nós sempre morremos, né? Já estivemos aqui diversas vezes, nós sempre... Todas essas coisas que ocorrem e que lá no Livro dos Espíritos são mencionadas, elas sempre ocorreram, não foram criação do Espiritismo. É preciso que a gente, embora seja um conhecimento novo, porque o Espiritismo vem esclarecer essas coisas, mas as coisas em si sempre ocorreram. Desde que o mundo é mundo, em todo o universo, os espíritos todos passaram por essas mesmas condições evolutivas que algum de nós passa, né? E o grande sinal é a designação do nosso planeta. A Terra, entre os mundos, é destinado às provações e às expiações dos espíritos. Que tipo de espíritos? Espíritos ainda imperfeitos. Imperfeitos intelectual e moralmente. Queremos melhorar? Queremos ficar mais confortados? Aprendamos mais. Com o conhecimento maior, nós podemos dominar essas situações todas que acontecem. Não é que nós vamos ficar frios, vamos ficar insensíveis, vamos ficar isentos de passar essas experiências. Não, é que nós vamos passá-las com um pouco mais de compreensão. E a compreensão, ela conta no processo da aprendizagem espiritual. E às vezes a gente comenta aqui, parece que isso não acontece conosco, né? Acontece com todos nós que estamos encarnados, passamos por situações difíceis, talvez não pela perda, entre aspas, aqui de um filho, mas passamos pela privação momentânea de algum espírito que a gente ama, estar próximo de nós, por ter retornado ao mundo espiritual. Mas isso faz parte da caminhada do espírito. Tudo isso serve para o espírito que desencarnou e para nós também fazermos experiências, porque às vezes a gente fala, puxa vida, que falta faz o fulano de tal. Mas quando estava aqui encarnado, se a gente pudesse, a gente dava umas cutucadas, né, meu? Sim. Isso também faz parte da nossa natureza ainda imatura, né? Espiritualmente falando. E lembrar que, neste caso específico da perda de filhos muito jovens, isso tem uma qualidade do ponto de vista da informação, porque se essa criatura pudesse trazer a sua palavra, certamente diria o quê? Papai, mamãe, eu não morri, eu estou próximo de vocês, sempre, sempre. E, portanto, nós todos estamos aprendendo, nos encontraremos um dia, fiquem certos disso. Em algum momento, nós poderemos continuar o que tínhamos iniciado nesse percalço aí da reencarnação. E dizer que a doutrina espírita demonstra que pelo processo da atração magnética familiar, quase sempre esses espíritos estão muito próximos, muito próximos. Mudará a posição, mas a identidade e os gostos permanecem. E lembrar também, Milton, que quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós somos espíritos. Isso. Né? Não somos velhos, não somos novos, nós somos espíritos. Por vezes, esses espíritos, até para aqueles que têm vidência, se apresentam como jovens. Para identificação. Para identificação, ou como os velhos, para que tenha-se uma referência que espírito que é aquele. Mas o espírito no mundo espiritual, ele é um espírito. Isso mesmo. Né? Não tem espírito de criança, espírito de idoso. São espíritos que como nós somos. No momento que a gente entra como espírito no reino nominal, nós passamos a ser
espíritos, é isso mesmo? Exatamente. É o que a doutrina espírita ensina. Quem quiser saber sobre isso, ler um pouquinho sobre isso, é a questão, eu não me lembro do Livro dos Espíritos, mas no livro que é o Espiritismo, é a questão 154, que lá está relatada essa questão do espírito. Lembrando que o espírito, quando em estado de erraticidade, ele pode se apresentar como ele quer, né, Milton? Pela sua vontade. Pela sua vontade, ele pode se apresentar até como um cachorro, se quiser, não é isso? Ele dá forma fluídica. Fluídica, mas o espírito continua sendo aquela essência com conhecimento, não é que ele seja um animal, não é isso? Absolutamente. Então, esse assunto, então, queremos externar aqui o nosso abraço, o nosso carinho, pedir que leia realmente a obra de Kardec, que é tão esclarecedora, tão esclarecedora, esses depoimentos que são apresentados no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, certamente vai atender a essa necessidade do conforto espiritual e também do esclarecimento necessário, porque senão nós ficaremos sofrendo indefinidamente. Acho que vale mais um relato, Milton, é que às vezes este nosso sofrimento, né, ou o sofrimento dos que aqui permanecem, acabam muitas vezes causando sofrimento para aquele espírito que retornou para o mundo espiritual, porque ele acaba recebendo essas vibrações nossas, né, e ele lá não tem muito o que fazer para nos auxiliar. O que ele pode, através dos pensamentos, tentar nos equilibrar, mas às vezes ele também ainda não tem os conhecimentos necessários para fazer com que isso se harmonize, né? Então eles lá acabam muitas vezes, sendo jovens ou até idosos muitas vezes, aqui quando na carne, né? Eles retornam para lá e ficam tanto quanto perdidos, e a gente vê relatos de espíritos que ficam preocupados com a situação que a família está passando por conta desse retorno do espírito para o mundo espiritual, né? Por isso a necessidade de um esclarecimento geral do ponto de vista espiritual, a fim de que as pessoas se preparem, porque, conforme você bem disse, esse é um fato natural. Todos terão que passar, agora ou depois, por essa situação. E será melhor passarmos com esclarecimento. Como o Coelho tocou nesse assunto, ligado com a aflição pela perda, eu quero dizer que, da mesma forma, existe um conteúdo não muito positivo quando existe revolta para isto. Quando existe uma revolta forte em relação àqueles que partem, porque só existe injustiça de Deus, porque esses pensamentos, eles criam uma onda fluídica não boa, não desejável. E é preciso que nós, então, entendamos as leis do Criador para melhor nos confortarmos e passar por essas experiências sabendo que o melhor é o que virá depois. É o que virá depois de passarmos por essas provações. Aliás, as provações que a gente passa muitas vezes, no futuro, quando a gente lembra delas, fala, puxa vida, eu passei por aquilo e hoje eu cheguei nessa condição. Isso mesmo. Né? Mas a gente só vai entender dessa questão no futuro, quando a gente chega nessa condição melhor, de um esclarecimento mais amplo, né, Milton? Exatamente. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Simplesmente agradecer a atenção e a paciência de todos, né, nas reflexões. É uma proposta nossa, uma proposta para nós mudarmos o pensamento dentro de uma linha espiritual que permita que avancemos na nossa evolução. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós, como sempre fazemos aqui, fica a sugestão de estudo realmente das obras de Kardec, que podem trazer esses estudos muitos esclarecimentos na nossa caminhada, para o dia a dia, do modo geral. A gente pode estar certo que
esses esclarecimentos serão sempre muito úteis. Queremos convidar também a todos para assistirem às nossas palestras públicas da Sociedade Espírita Francisco de Assis, sobretudo às sextas-feiras, que são transmitidas ao vivo pela internet no site tvfraternidade.com.br a partir das 19h30. Então, todas as sextas, 19h30, tvfraternidade.com.br. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.